pessoal, o programa Direito e Cidadania dessa semana é especial. Nós estamos em Lisboa, Portugal, e nós vamos entrevistar o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o Dr. Douglas Alencar Rodrigues. Dr. Douglas, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para esse nosso bate-papo. Uma alegria muito grande poder falar de um tema tão delicado como é o tema da reforma trabalhista. Mas ainda se agiganta a alegria por estar ao seu lado, Dr. Wagner, um querido amigo. E por isso uma grande honra poder participar deste momento. Quais os pontos mais importantes que o senhor vê na reforma trabalhista? A reforma trabalhista é um desses temas que tem suscitado, gerado muitas dúvidas, na medida em que dividiu a sociedade brasileira. Muitos plenamente favoráveis à reforma e outros também muitos contrários. A reforma trabalhista tocou em questões absolutamente centrais do nosso sistema de regulação de relação de trabalho. Ampliou a autonomia da vontade, a capacidade do trabalhador negociar diretamente com o empregador as condições de trabalho. Ampliou também a capacidade dos sindicatos de promoverem a regulação, a contratação coletiva. Mudou-se também a forma como os tribunais e juízes do trabalho prestam à jurisdição esse serviço público que é julgar processos, resolver disputas, enfim, solucionar conflitos. E a reforma, então, ela tocou em vários aspectos da relação capital-trabalho, seja no plano individual, da relação direta empregado-empregador, seja naquilo que diz com a contratação coletiva de trabalho. Nós temos, por exemplo, desde que a Lei 13.467 passou a vigorar, a possibilidade de que os chamados altos empregados, que são aqueles que recebem uma remuneração correspondente ao dobro do piso do salário de benefícios que é pago pela Previdência Social, algo em torno de mais ou menos R$ 11.500, esses empregados podem negociar diretamente o conteúdo do seu contrato de trabalho e podem também contratar a arbitragem para resolver eventuais conflitos, eventuais disputas com seus empregadores. Esse é um exemplo de que a reforma pretendeu equalizar o chamado princípio da proteção, que é um princípio central no direito do trabalho. O direito do trabalho ele surge para tentar regular de maneira ética, de maneira equilibrada, uma relação desigual. Empregado e empregador, individualmente considerados, não estão em condições de igualdade. O empregado, porque precisa do emprego, não tem, então, a possibilidade de livremente contratar as suas obrigações. E por isso o direito do trabalho estabelece esse conteúdo mínimo de proteção social ao trabalhador. E a reforma mudou muito isso. Mudou também afastando o Estado, permitindo que os sindicatos negociem diretamente. É o que se chama de negociado sobre o legislado. Mas a reforma tem um ponto positivo nesse aspecto, que é acabar com a insegurança jurídica que havia, na medida em que acordos e convenções coletivas de trabalho que são celebrados em todo o nosso país, tocavam em questões, em objetos que geravam ações trabalhistas. E a Justiça, em muitos momentos, invalidava esses acordos e convenções coletivas de trabalho, gerando, portanto, insegurança jurídica, fazendo com que acordos e convenções não pacificassem a relação capital-trabalho, mas, ao contrário, figurassem como elementos indutores de litigiosidade. Nesse sistema, hoje, muito se fala que diminuíram as demandas. Diminuiu mesmo? Como que tem uma estatística disso? Tem sim. De fato, um dos eixos da reforma, um dos objetivos do legislador foi combater o que se chamou de litigiosidade patológica. Nós tínhamos um sistema que estimulava o conflito. Sim. E várias são as causas, né, dessa possibilidade ampla de acesso à justiça sem custos, sem riscos para o trabalhador. E esse cenário acabou gerando, lamentavelmente, um excesso de demandas não tão corretas, não tão legítimas. Evidentemente que o acesso à justiça é um direito fundamental, mas nós precisamos pensar num acesso à justiça com ética, com responsabilidade. E a reforma criou, na verdade,
deixou mais explícito na própria legislação trabalhista, explícita a possibilidade de o juiz aplicar sanções à parte que bate às portas da justiça sem ter razão, que mente, que busca obter uma vantagem indevida, movimentando o aparato estatal. Além disso, passou a prever também a chamada sucumbência, Sim. os honorários de sucumbência. O advogado da empresa, se a empresa for vencedora numa ação qualquer, terá direito a receber honorários que deverão ser pagos pelo trabalhador. Que é fixado pelo juiz esses honorários. Exato. E antes nós não tínhamos isso. Isso insuflava as pessoas a entrar com as demandas. É verdade. Não teria que pagar nada se perdesse. O que nós observamos é que, muito embora o Conselho Nacional de Justiça, que é uma das grandes criações da chamada reforma do Poder Judiciário, venha nos oferecendo dados estatísticos expressivos, inclusive detalhando o conteúdo das ações em todos os ramos do Poder Judiciário brasileiro, o que permite uma leitura sociológica, econômica, e igualmente fomenta políticas judiciais de intervenção, que na Justiça do Trabalho, mais ou menos 50% das ações veiculam o tema das verbas rescisórias, que são créditos devidos em razão da extinção do contrato. Ou seja, então, mais da metade, ou quase a metade, melhor dizendo, dessas ações trazem verbas que são direitos mínimos. Mas o que não se considera é que ao lado dessas verbas, que são, quando devidas, direitos mínimos em razão da rescisão do contrato, geralmente são deduzidos, são apresentados outros pedidos. E esses outros pedidos é que, em razão da antiga gratuidade, da ausência de sucumbência, poderiam traduzir um abuso no direito de demandar. Ou seja, eu poderia deduzir pedidos diversos e, se fosse derrotado, se o juiz julgasse contra mim, eu não teria responsabilidade alguma. Ao lado de pretensões legítimas, algumas pretensões indevidas eram deduzidas, o que causava um profundo desconforto, um profundo retardamento na gestão global dos serviços judiciários. Então, um dos eixos da reforma foi combater a litigiosidade irresponsável e, mais do que isso, foi também estimular o recurso às vias adequadas ou alternativas de resolução de conflitos. Porque nós temos um novo Código de Processo Civil, Sim. que entrou em vigor em 2016, o CPC editado em 2015, estimula o recurso a essas vias adequadas, vias alternativas de resolução de conflitos. E isso é uma questão cultural que precisa ser pensada e trabalhada, porque não é o judiciário o único espaço que o cidadão dispõe para resolver os seus conflitos. O judiciário vive, lamentavelmente, uma crise de efetividade, apesar do esforço de servidores e magistrados, com a colaboração sempre inestimável dos advogados, mas o judiciário não tem conseguido dar respostas em tempo razoável, como manda a Constituição, a essas milhares de ações que são apresentadas. Então, o nosso Código de Processo Civil estimulou as vias adequadas e a reforma trabalhista igualmente tocou nessa questão, prevendo a possibilidade de transações extrajudiciais, que seriam homologadas judicialmente. Uma figura que já estava no CPC e que agora foi transposta para a nossa Justiça do Trabalho. Além disso, conferiu aos sindicatos um outro papel, um papel relevante nessa perspectiva de acompanhar o regular cumprimento das obrigações contratuais, que é o da certificação anual da quitação de direitos trabalhistas. Empregado e empregador podem se dirigir uma vez por ano ao sindicato e pedir a ele, sindicato, examinando os documentos da relação de emprego, recibos salariais, recibos de férias, guias de recolhimento de fundo de garantia, de contribuições previdenciárias e fiscais, que certifique a regularidade. Ou seja, por esse instrumento, de tempos em tempos, consegue-se uma quitação parcial do contrato de trabalho, evitando passivos, surpresa. Como parcial, o senhor diz? É porque são anuais essas quitações. O contrato continua em vigor. Por aquele período. Perfeito, Exato. perfeito. São quitações periódicas, né? Isso dá mais segurança para o empregador. Exato. A ideia foi traduzir medidas que pudessem efetivamente estabilizar a relação e não criar um passivo oculto que tantas falências, recuperações judiciais acabou gerando. E como eu disse antes, lamentavelmente, com base em decisões judiciais que reconhecem direitos que nem sempre eram devidos. Nós temos alguns pontos que foram levados ao Supremo através das ações próprias.
o senhor acha que para a efetivação de toda a lei demora muito, tendo em vista esses pontos que estão sendo questionados? A pergunta é muito interessante porque, de fato, a reforma trabalhista ela nasceu de um projeto que tocava em 4 aspectos apenas. Um deles era o estímulo à negociação coletiva, o outro combate à informalidade, um terceiro cuidava da regulamentação, da representação dos trabalhadores no local de trabalho, e o quarto ponto envolvia o chamado trabalho temporário, a Lei 6.019 de 1974. E desses 4 pontos, o Congresso Nacional fez crescer ou fez brotar uma proposta legislativa que tocou em mais de 100 artigos da CLT. E com essa amplitude é evidente que nós mudamos de maneira radical a forma como se interpreta, como se entende o direito de trabalho no Brasil. Porque esse modelo que foi reformado agora começou a ser pensado a partir de 1930. Ou seja, nós estamos falando de mais de 80 anos de vigência de um modelo, e muitos de nós, sindicalistas, sociólogos, juristas, enfim, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, não acreditam que seja possível um outro sistema, um outro modelo menos interventivo e mais democrático. Um modelo em que as regras básicas sejam produzidas pelos próprios atores sociais e o Estado tem um papel secundário de previsão de um núcleo mínimo de direitos e de fomento, de estímulo, de proteção à própria negociação coletiva. E é por isso natural que hajam resistências, e essas resistências foram traduzidas em mais de 20 ações diretas de inconstitucionalidade levadas ao Supremo Tribunal Federal, que já começou a decidi-las. O curioso é que, dentre as 24 ações, 20 delas cuidavam da chamada contribuição sindical compulsória, ou seja, as entidades sindicais preocupadas com a perda da fonte de arrecadação. Uma questão também importante, fonte de arrecadação originada a partir de uma previsão inscrita na CLT de um tributo, a contribuição sindical obrigatória. Tinha natureza tributária, o Supremo entendeu agora recentemente que não, mas todos nós, sindicalizados ou não, desde que vinculados a uma determinada categoria profissional, éramos obrigados a pagar um dia de salário por ano de serviço. E isso, obviamente, conspira contra a ideia de um associativismo sindical autêntico, legítimo, representativo, autônomo, livre e independente. Acho que a reforma andou bem, o Supremo Tribunal Federal já confirmou a constitucionalidade da mudança, e essa mudança não extinguiu a contribuição sindical, apenas tornou-a facultativa e exigiu uma manifestação expressa, individual, de vontade de cada trabalhador para que o desconto fosse efetivado. Doutor, queria agradecer e deixar aí para as considerações finais. Olha, é uma alegria muito grande poder compartilhar algumas visões sobre a reforma trabalhista, especialmente ao lado do meu amigo Wagner, por quem tenho uma grande admiração. Obrigado. E aos amigos de Avaré, fica aqui o meu abraço e a expectativa de em breve, presencialmente, poder compartilhar dos ares de Avaré. Uma alegria muito grande. Está gravado e já está convidado. Em breve, nós teremos o Dr. Douglas em Avaré. Muito obrigado, e Avaré, a do Vale TV, sempre à sua disposição. Muito obrigado. Pessoal, encerramos aqui então o nosso bate-papo com o Dr. Douglas, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima semana. Muito obrigado.